A TV Serra Norte está aqui no SEDUC, na sala dos professores, com a proprietária, com a Fernanda Torres. Fernanda, gostaria que você cumprimentasse os telespectadores da TV Serra Norte. Bom dia a todos da TV Serra Norte. É com muito prazer que hoje estou aqui ao lado do Henrique Júlio, né, para poder falar um pouquinho da minha vida, das nossas vidas. Né? Isso aí. Agora, Fernanda, eu gostaria, já que você falou de nossas vidas, eu gostaria muito que você falasse da sua vida, como você chegou até aqui, as dificuldades que você teve, porque normalmente uma família de negros, para chegar até onde você chegou, muitas dificuldades você passou. Eu gostaria que você passasse isso aos telespectadores da TV Serra Norte. Então, eu sou a Fernanda de Avelar Torres. Avelar é por parte da minha mãe, Torres por parte do meu pai. Sou filha de um caminhoneiro e de uma dona de casa. Nós somos de uma família de 5 filhos e que passamos por muitas e muitas dificuldades. A princípio, só meu pai trabalhava como caminhoneiro, e eu imagino isso em 1960 e alguma coisa, o que era um caminhoneiro, né? Mas um caminhoneiro que, de muitas histórias, que viajou levando o gado para muitos lugares, depois foi para o Expresso Pinto Palma, também viajou por um longo período até pelas fronteiras do país. Perfeito. E minha mãe, por um tempo, se viu, né, a gente vai crescendo e viu que os filhos precisavam continuar estudando, não podiam parar, e só meu pai não tinha condições e resolveu lavar roupa para fora, trabalhar na casa de família para ajudar a gente a continuar os estudos. E assim, isso para mim é um orgulho muito grande contar essa história, porque foram tempos difíceis, mas tempos de sabedoria, porque tanto pai quanto mãe, eles foram muito sábios em nos conduzir através dos estudos e mostrar que tínhamos muita dificuldade, mas que a gente podia vencer. E eles acreditavam, né, nessa vitória. Tanto acreditaram que investiram em nós 5 para os estudos e a gente galgou com muita dificuldade, mas estamos aí. Eu peguei escola ainda na época do regime militar, na ditadura. Que era difícil, né? Que era muito difícil, que a gente não tinha direito, né, ao caderno, ao livro, ao uniforme. Um período em que o uniforme tinha que ser impecável, né? A menina de saia azul marinho e blusa branca. A dificuldade para comprar uniforme? Dificuldade muito grande, muito grande. Eu me lembro que meu pai relatou uma vez que tinha que comprar uniforme, era início de ano, tinha que comprar uniforme, não tinha o dinheiro naqueles dias, só teria no final do mês, e que chegou para um comerciante, pediu para comprar fiado para pagar assim que recebesse, e o comerciante falou que não poderia. Aí ele foi até o patrão, não poderia vender fiado para ele, porque ele não tinha dinheiro para pagar aquele tecido. Horrível, né? Cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, então você acaba sabendo da condição social de cada um, né? E aí ele foi até o patrão dele, que eu faço questão de até falar o nome do patrão, que era o dono do Expresso, que era seu Edil, e que meu pai tinha uma relação de amizade muito grande e de agradecimento por esse patrão, por todas as vezes que ele precisou, ele estava sempre pronto a atender. Até porque acredito que meu pai era um bom funcionário, né? E ele imediatamente adiantou um pouco do valor, né, para poder comprar esse tecido, para levar para a costureira, para a gente não faltar aula. Porque a gente, se não comparecesse uniformizado, não assistia. Não entrava, não tinha como. Não tinha como, né? Era um fato que não tinha pena ou não, coitado, né? Não tinha isso. Não tem uniforme, não entra na escola. Não tem material, não. E tem que ser o uniforme completo, com a meia, com a saia. Que era
Para alguns era conga, né? Que era mais barato, que era conga, era azulzinho, azul marinho e branquinho em volta. E para os que tinham uma condição melhor era o quichute. Quichute, né? É isso aí. Agora, Fernanda, as escolas que você estudou? Então, eu estudei o meu fundamental, né? Um que era antiga, educação infantil, eu fiz educação infantil e fiz até a antiga 4ª série no Lameira de Andrade. Aí depois eu fui para o Colégio Estadual Maria Zumira Torres e terminei no colégio, né, concluí meu ensino até hoje ensino médio no Maria Zumira Torres, fiz curso normal e depois eu sempre gostei muito de escola, sempre gostei muito, sempre me dei muito bem em escola e eu tinha todas as 2 escolas como referência mesmo da minha vida, das amizades. E o Zumira é uma escola que, como pegou minha adolescência, é aquela escola que você se apaixona, né? Marcou sua vida. Marcou, e eu tive a grata felicidade de poder depois trabalhar nessa escola. Agora, o ensino superior? No ensino superior foi na Santa Doroteia, em Friburgo. Fizemos também, né? Fez também. Fiz matemática lá. E mesmo já sendo professora, a gente ainda continuava galgando com as dificuldades, né? De que toda família negra, né? E que vem, vamos dizer, do nada, tem. E eu tinha a irmã Amaral que cuidava da parte financeira. Eu não sei se ela cuidava só do curso de matemática, mas eu sei que ela era apaixonada pelos alunos da matemática, porque ela favorecia, ajudava muito. Mas a irmã Amaral cuidava da parte financeira. Exatamente. Eu tive um contato muito bom com ela. Isso. E aí eu fui fazer minha matrícula, ela estava nesse dia lá na sala, uma sala grande de aula, estava todo mundo fazendo matrícula, acabei começando a conversar com ela me perguntou o que eu fazia, falei que era professora, e era de uma época de que a poupança rendia muito, porque a inflação estava lá em cima. Aí ela falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para você que ninguém pode saber, tá? Eu acho que ela falava isso para todo mundo, mas ela falou assim, você vai ficar inadimplente, porque eram 14 mensalidades, não sei se você lembra disso, não eram 12 mensalidades, eram 14. Ela falou, você vai ficar inadimplente 6 meses, esse dinheirinho dos 6 meses você vai deixar na poupança, porque aí você consegue pagar a sua 7ª mensalidade. E assim eu fiz minha faculdade. Maravilha. Sendo a cada semestre inadimplente, para poder acertar tudo com os juros da poupança, para poder chegar ao final, né? E deu tudo muito certo. Era aquela inadimplência, né, que acabava sendo benéfica para mim, e a faculdade queria, né, foi muito bom porque quis me manter como aluna. E para a faculdade era interessante porque ela recebia tudo. Ela recebia tudo, então os 2 eram beneficiados, né, porque eu vivia no sufoco e pensando como que eu ia fazer para poder pagar aquela faculdade. Ainda mais que era um tempo que não se tinha os ônibus como hoje tem. Não. Era a base da carona mesmo, né? Hoje é muito fácil. Muito fácil ir para uma faculdade, assim. Às vezes eu fico vendo que tem gente que briga por conta do lugar no ônibus. Isso. Que aquela não é minha poltrona, que eu gosto de sentar aqui. E a gente ia nas caronas de caminhão, né? Olha, Fernanda, nós temos uma história muito parecida. Na faculdade, nós não tivemos condições de fazermos o pré-vestibular. E foi um grande amigo que fez, e nós pegávamos o material dele para a gente fazer o pré-vestibular e nós conseguimos passar. E a mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo. Nós passamos e a gente não tinha grana para pagar a faculdade. Só que eu cheguei na faculdade e falei com a irmã, nós queremos estudar. Só, irmã, eu faço qualquer coisa. Eu venho ajudar a limpar a faculdade, eu venho sábado aqui ajudar a limpar a faculdade, eu trabalho na cantina, mas eu preciso de uma bolsa para minha irmã. Porque eu trabalhava, podia pagar, mas eu não podia pagar para mim. Aí a irmã ligou para Cordeiro e tudo, professor Ivani, olha, eles moram de uma pobreza que não tem como nominar. E a partir daí eu comecei a trabalhar na faculdade, e aos sábados eu ajudava a limpar. Eu entrava na cela das irmãs para limpar.
entendeu? E eu não tenho a menor vergonha disso, porque se eu não fizesse isso, eu não estaria formado e nem a minha irmã. Você fez matemática, eu fiz história e a minha irmã fez sociologia. Olha que legal. Mas a gente está batendo um papo com a Fernanda Torres aqui no SEDUC, na sala dos professores. Fernanda, eu gostaria agora que você falasse, você foi diretora do Zumira Torres, você foi secretária municipal de educação, que você falasse desses momentos importantes de sua vida profissional. Então, aí a gente, concluindo a faculdade, né, eu já era funcionária do Estado e eu tive, assim, muita sorte também, né, providência divina, vamos dizer, porque eu sou católica e um professor meu de biologia no ensino normal, o professor Drauzio, tinha 2 matrículas dentro dessa escola que era o Zumira Torres e eu trabalhava na zona rural. Ele sabia da minha vida, assim, porque eu sempre parava e conversava com ele, sabia que eu estava fazendo a faculdade. Na época, quando eu fiz o curso de matemática na Santa Doroteia, dava direito, né, às ciências e matemática. E um período também em que haviam poucas pessoas que tinham ensino superior, poucos professores, né? As pessoas tinham autorização para lecionar, mas não eram formadas. Não eram formadas. E eu estava saindo da faculdade, fresquinha, e ele estava entrando saindo do colégio como professor e entrando para dirigir a agência. Na época era a agência do Estado, que era hoje é regional, já teve nome de coordenadoria, e na época era núcleo, depois virou agência, né? Para representar por todas as escolas do município, né? Era assim que funcionava. Então ele saiu de professor para chefiar essa agência. E 2 matrículas, e ele me convidou para substituí-lo. Olha, aquilo para mim foi uma honra tão grande, porque ele era o professor, ele é o professor de biologia, né? E eu me chamar para substituir esse professor, a responsabilidade é enorme. Uma responsabilidade muito grande, mas eu sempre gostei de desafios. Na mesma hora eu falei que queria, quero, ainda mais que era para trabalhar na escola que me formei, né? E você já entrou nas 2 matrículas? Entrei nas 2 matrículas, né? Calhou assim, ele ter 2, sair com 2 e eu entrar com 2. E o Zumira Torres na época tinha cerca de 1.250 alunos, as turmas eram enormes, eu ainda muito nova, os alunos do ensino, do hoje ensino médio, na época era 2º grau, assim, a idade eram muito próximas, né? Mas graças a Deus eu conduzi muito bem, consegui conduzir, fazer o meu papel de professora. E daí fui fazendo o meu nome. Já conheciam a Fernanda, filha do Dirley, né? E passaram a conhecer a Fernanda, professora, né? E até que teve uma eleição para diretor e umas colegas de trabalho foram em cima de mim para eu poder entrar na direção da escola, concorri, consegui ganhar, né, nessa eleição e assumi o Zumira. Você ficou quantos anos na direção do colégio? Então, na direção do colégio foram 9 anos de direção de escola de Zumira Torres. E aí que realmente eu fiquei conhecida na cidade, tentei fazer o melhor para a escola. Quer dizer, na verdade você ficou conhecida pela capacidade, sua capacidade, por ter tido essa oportunidade e realmente fez o melhor que você pôde. O melhor que eu pude. Então, assim, foram longos anos dentro da direção e que tudo que eu pensava enquanto professora lá na escola que podia melhorar para dentro daquela escola, eu fui tentando levar e assim, e não perder, não podia deixar cair o nome que o Zumira tinha, né? Perfeito. O Zumira era um colégio conhecido em vários lugares e um bom colégio, então eu não podia deixar aquilo cair. Eu jamais, como tinha diretora, que manter o bom nível do colégio. Acho que consegui, porque até hoje todo mundo sabe quem é a Zumira, né? Maravilha. E quando me vêem, ainda me perguntam muito, e o Zumira, que dia que começa a matrícula? A minha identidade com o Zumira foi muito grande. Muito próximo. Muito próximo. Olha, nós estamos batendo papo com a professora Fernanda Torres e ela está falando realmente da sua vida profissional. Agora, Fernanda, esses 9 anos que você dirigiu
o Zumirator te deu uma visibilidade enorme e você chegou à Secretaria Municipal de Educação. Como é que foi esse momento na sua vida de diretora já conhecida, desenvolvendo um belíssimo trabalho e você chega à Secretaria Municipal de Educação? Então, eu acredito que eu cheguei na Secretaria de Educação, né, do município de Cantagalo pela direção do Zuniro. Eu acredito isso, porque eu não sou professora do município, sou professora estadual. E o prefeito Guga de Paula, no seu primeiro mandato, já me convidou assim que assumiu para ser assessora de educação. Aí eu assumi a assessoria. Agora deixa eu fazer um adendo rapidinho. Você, uma professora do estado, vai ser secretária de educação do município. Isso não gerou nenhum problema com os professores da rede municipal? Olha, eu não vou falar que não gerou, porque é claro que a gente sabe que tem os dois lados, né? O opositor e o favorável. Mas a maioria me aceitou bem. Isso foi um ponto muito importante, né? Enquanto aos profissionais do município, que a maioria me aceitou. E eu acho até que um pouco da rejeição de outros talvez não fosse nem por eu ser do Estado, mas a política contrária. A política do município pequeno é muito acirrada, né? Sim. Então é muito próximo e acirrado. Todo lugar a política é acirrada, mas aqui... Na realidade não se avalia a competência. Avalia o grupo que você faz parte, o grupo A ou o grupo B. Isso, é o que a gente percebe. Então, mas como eu fui bem recebida pela maioria, isso já é favorável, porque nem Jesus Cristo foi aceito por 100%, né? Então, quem sou eu para ser aceita por 100% dos profissionais? Mas consegui ser assessora, de assessora fui para a secretaria, né, como secretária, chefiar a Secretaria de Educação no governo Guga de Paula, no seu primeiro governo. E foi um período de uma experiência muito rica, né, porque aí a amplitude, né, eu tinha a visão de um colégio, né. A partir de que você entra na secretaria, você aprende muito, porque você tem a visão de vários colégios, vários profissionais, localidades que você nem imaginava como fosse, mesmo sendo de Cantagalo, né? Cantagalo tem a sede mais 4 distritos e você passa a interagir com todas essas pessoas. Então, o crescimento profissional e pessoal é muito válido. Quer dizer, você trabalhou, você tinha uma micro ideia do que seria a questão educacional, em termos dos Zumirator. Agora você passa a ter uma macro ideia. Só que essa macro ideia, ela não se circunscreve só a Cantagalo, também o estado todo. Você passou a ser referência no estado todo. Exatamente. Então a gente é gratificante, né? É um trabalho árduo, né? Você trabalhar com educação no nosso país já é difícil. Você chefiar, né? Ou dirigir ou fazer parte de uma equipe para trabalhar em educação é mais difícil ainda, mas que a gente aprende muito, né? Então isso que é do meu mundinho, né, da onde saí, chegar à secretária de Educação de Cantagalo foi uma honra muito grande para mim e para os meus pais. Minha mãe não pegou isso porque minha mãe morreu muito nova, mas meu pai assim, se sentiu muito honrado e que orgulho, aquele orgulho, né? E eu consegui, né? Todo aquele meu sacrifício foi válido porque meus filhos hoje estão bem. Isso é bom demais, né? A gente vê isso no olho do pai, é muito bom. Chega a brilhar, né? Olha, nós estamos conversando com a professora Fernanda aqui do SEDUC, da Sala dos Professores. A gente vai dar um tempinho, a gente volta já já. Quer qualidade, atendimento de primeira e aquele desconto na sua compra? Então o seu lugar é o Economia do Lar. Frutas, verduras e legumes bem fresquinhos. Toda a linha de higiene pessoal e as melhores carnes do mercado você encontra aqui.
Entregamos no conforto do seu lar. Do café da manhã ao jantar, compre no Economia do Lar. Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Confiança. Aprenda a dirigir com aulas práticas e teóricas, ministradas por professores capacitados e sintonizados com as leis de trânsito. Bons motoristas saem da Autoescola Confiança. Bateu aquela fome? Venha para o restaurante do Betão. Comida caseira de qualidade você só encontra aqui. Variedade e bom atendimento em um só lugar. Restaurante do Betão. A melhor comida com o melhor preço. Rua Padre André Boaventura, 84, Centro Cordeiro. Peça já a sua quentinha. 981 13 19 15. Voltamos aqui, mais uma vez, batendo papo com a professora Fernanda aqui no SEDUC, na sala dos professores. A gente aproveita também para agradecê-la pelo carinho com que nos recebeu. E eu quero perguntar a Fernanda, a questão do preconceito, a questão do racismo, visto que a gente sabe que você estudou com muita dificuldade, que você chegou a ser diretora do Zumiratores e chegou a ser secretária municipal de educação aqui em Cantagalo. A questão do preconceito em relação a você que teve toda essa visibilidade. É bem velado, né? As pessoas tentam falar, elas falam que não tem preconceito, tentam mostrar que não tem preconceito, mas não consegue, porque está no olho, né? No olho da pessoa, o olho diz muito. E eu sou muito observadora nessa coisa de olhar, de agir da pessoa, eu sou observadora demais. Então a coisa está muito dentro da pessoa e ela, ou por criação, ou por realmente não aceitar que um negro esteja numa posição mais à frente, mais acima do que eles, né? Porque não são, para mim, posição para todo mundo estar, né? Todo mundo tem que passar, ou diretora de escola, ou secretária de educação. Penso que todo mundo poderia por um tempo passar para poder a gente ter esse enriquecimento, uma experiência maior. Mas eu me lembro do fato de ser diretora do Zumira, primeiro mulher negra, né, diretora da maior escola do município. Né, o que é isso? Aí as pessoas chegavam no balcão, pediam para chamar a diretora e me olhavam por cima, esperando a diretora chegar atrás de mim. Né? É uma sensação horrível, né? E aí você vai se aproximando e a pessoa tentando levantar, né, e mostrar que queria falar com o diretor e não com aquela pessoa que está se aproximando, e eu me identificava. E aí começavam a sair pela tangente, se justificar. Não, você é muito nova, não esperava encontrar uma diretora tão nova, tão bonita, e vão os elogios que a gente... Aí a gente vai se acostumando com isso e vai vendo. Mas no fundo dói, né? Dói que você vê assim, pô, eu tenho condições de responder à altura, né? Mas e o que não tem? Que eu sempre penso naquele que não consegue, que não tem, por ter tido pouco estudo, por ter pouca cultura, né? Porque não é só estudo, né? A cultura também faz parte disso tudo, desse meio para a gente poder E essa pessoa se coloca numa situação de inferioridade. Isso, exatamente. E que aí a gente tem que muitas das vezes até defender a pessoa quando a gente está próximo, mas a gente não consegue defender a todos. Eu tô próximo, eu defendo. Eu também. Se a gente não tiver próximo, aí a gente já fica pensando, coitado daquele que eu não pude ajudar. Exatamente, né? exatamente. Agora, na Secretaria de Educação? Na Secretaria de Educação também, até maior, né? Porque a sua posição na Secretaria de Educação é muito maior, se colocam, né? E a gente acaba sendo mesmo, né? Porque a gente já não está vendo uma escola, já está vendo várias. E na Secretaria de Educação também, quando as pessoas vão, Cantagalo é tradicional, né? Um pouco tradicional. Aquelas famílias tradicionais. De família, então as pessoas às vezes vão à secretaria procurar
o filho da família tal como chefe de secretaria, e encontra a Fernanda, né, filha de Dirley, filha de Zenilda, e se espantam. Aí quer saber seu sobrenome para ir te identificar o porquê que você, uma mulher negra, está naquela posição, né? E vai encontrar filha de um casal batalhador pela educação, né? E acreditando que tudo é através da educação para qualquer um. Mas a falta de sensibilidade, se você está ali, porque você tem competência para estar ali, exatamente, independentemente da cor da sua pele. Mas ainda tem essa coisa terrível que o cara acha que uma pessoa negra não tem competência para galgar posições. Exatamente. Aí você tem que falar, né, onde você estudou, a sua faculdade, o que você fez, o seu curso, no meu caso, né, eu tenho mais de um curso de pós-graduação, eu estou concluindo até uma segunda licenciatura agora, que é pedagogia, por conta da minha escola. Eu estou terminando a minha segunda faculdade. E aí você tem que ficar, né, colocando o seu currículo, parece que para justificar por que você está ali, né? E não acreditam que você pode, você que é negro pode. Né? Você tem o direito de ser, né? E a gente tem que lutar muito por isso, né? Pelo negro, né? Pela minoria mesmo, né? Pelo pobre, né? Porque quando você mora numa comunidade, num lugar que tem, né, mais afastado, ou numa zona rural, mesmo sendo branco, você sofre o mesmo preconceito. Sofre. O que o negro sofre, porque você anda ou tá numa sandália havaiana, ou tá descalço, a pessoa já te olha, né, já não te atende numa loja como deveria atender, né? Então a gente tem que lutar para que isso cabe. Exato. É uma coisa que tudo isso é uma questão de educação. E a gente só consegue isso através da educação. Uma questão da educação. Olha que papo maravilhoso. Agora, Fernanda, eu não iria te perguntar isso, mas é necessário. 20 de novembro, 13 de maio. 20 de novembro, Consciência Negra, 13 de maio, Lei Áurea. Para nós, negros. Então, a Lei Áurea, ela foi assinada, né? Você que é professor de História, que é muito melhor para isso, para mim, a gente sabe que foi por uma imposição das questões sociais, não porque a Princesa Isabel era boazinha, né? Exatamente. Ela teve que ser assinada, chegou num ponto que não se podia mais manter a escravidão. Quer dizer, na realidade, você vê bem, o 13 de maio na realidade foi em função do branqueamento da população. Isso aí. Porque a população na época era uma população de um número muito maior de negros do que de brancos, em função da questão do café, da questão do açúcar, da questão aurífera. Então ela teve que assinar exatamente. Né, foi obrigada a assinar isso para sair desse regime, né, da escravidão no país. E o 20 de novembro é para lembrar, né, eu acho que ele tem que ser... É mais uma reflexão. Uma reflexão. Ele tem que ser lembrado, tem que ser pensado mesmo, não só no dia 20, mas no dia a dia, né? A cada atitude nossa mesma, né? Que somos negros. Mas botou 20 de novembro, então vamos parar para reflexão, né? De saber que a gente não tem que agir com injustiça, a gente não tem que agir com preconceito, a gente tem que realmente pensar na igualdade entre pessoas, no ser humano. E ele, às vezes, o 20 de novembro, a pessoa vai lá e lembra na cota, no sistema de cotas, que, vou ser sincera, eu acho que tem que ter, por enquanto tem que ter, porque a gente ainda... Você acha que é um mal necessário? É um mal necessário, ainda é. Né? Então, houve um favoritismo muito grande por muito tempo pro branco. É claro, né? É claro. Então, porque os negros, depois da abolição, eles não tiveram acesso à educação. E nada. Então, para recuperar um pouco mais rápido isso aí,
né? Não vejo nenhum problema em separar uma cota lá dentro da universidade, como nós passamos pela faculdade, é que nós vamos mostrar o nosso potencial no dia a dia. Não é na entrada da faculdade, não, né? Durante a faculdade que a gente mostra o nosso potencial. Exato. Então, deixar você entrar por uma cota, né, de negros ou de escola pública, ou que cota que seja, né? Não quer dizer que você está favorecendo ao negro. Esse favoritismo, né, esse merecimento, a gente vai mostrar lá dentro, que a gente realmente merecia estar lá. Como você disse, né, não podia fazer o pré-vestibular, né? Então, em que a madre pecou em dar a bolsa para sua irmã? Em que ela pecou? Ela pecaria, né? Ela estaria errada se ela não tivesse dado essa chance. Teria dado oportunidade a ela. E ela mostrou que mereceu através do seu trabalho e através dela lá dentro. Né? Ela foi uma aluna brilhante. E foi um sistema de cota na época. Na realidade. Não é? Na realidade. Então não vejo. Agora eles estão, tem muitos que só querem 20 de novembro, sistema de cota, como se não tivesse outra coisa para ser discutida no país. Né? A coisa mais importante, mais agressiva ao negro é o sistema de cota. E a gente sabe que agora, o sistema de cotas, eu acho que ele está ele tem um prazo de validade. Agora, esse prazo de validade, ele vai chegar a esse determinado momento, ele vai acabar a partir de que momento? A partir de que as autoridades, que o governo do Estado oferecer às escolas públicas um ensino de grande qualidade, para que o aluno da escola pública possa competir com o aluno das escolas particulares. Exatamente. Essa educação de qualidade que tem que ser oferecida hoje na educação básica. Exatamente. Então, a primeira coisa é você valorizar o profissional. A valorização do profissional de educação tem que ser amplamente discutida e imediatamente colocada para ser, esqueci o termo da palavra, implementada, né? E vigorar a partir do momento que você valoriza o profissional, você coloca pessoas de grandes qualidades, né? Dentro da escola de educação básica, e aí sim o sistema de cota vai acabar. Porque quem está lá dentro da educação da escola pública, na sua maioria é o negro. E se você oferece uma educação de péssima qualidade, como que você quer que ele atinja o ensino superior? Não vai atingir. Não vai atingir. A gente tem estatísticas de que só vai diminuindo, né? Quando chega no ensino médio, o que se começou, a diferença, eu sabia esse percentual até de cabeça. Eu tinha esse percentual. Mas agora já até. Mas é uma diferença, um patamar muito grande. Então a gente já sabe que para se concluir o ensino médio, já é uma dificuldade muito grande para o negro. Muito grande. Imagine para chegar à faculdade, né, no ensino superior. E eu não sei se você pegou isso. Na faculdade, você vê claramente, você está na faculdade, você vê, cara, aqui tem o quê? Tem 4 negros. Isso. No caso, eles fizeram, ele está atrás das câmeras. No caso, jornalismo, a mesma faculdade que a gente fez, ele fez Hélio Alonso, e eu fiz Hélio Alonso e ele fez também. Na sua turma, só tinha você e seu irmão. Só eu e o irmão dele. Na faculdade, a primeira faculdade que nós fizemos, a faculdade de filosofia, Santa Doroteia, na minha sala tinham 3 negros. Então, na minha época também, éramos 3 também. 3 negros. Eu concluí, os outros não concluíram. Quer dizer, quando eu fui fazer Direito, na faculdade de Direito, só tinha eu de negro. Na minha turma, só tinha eu de negro. Uma turma de 50 e poucos alunos, tinha eu de negro. Até porque tinha umas pessoas que eram afrodescendentes, mulato, mas ele não se achava, se achava negro. Embora ele é negro, mas ele não se achava negro. Exatamente. Entendeu? Daí, né, da gente puxa o carro, né, para os sobrinhos, filhos entrarem numa faculdade. Isso é muito bom também, né? Muito, é fundamental. E minhas sobrinhas, que são as mais velhas, os outros estão na faculdade, mas ainda estão concluindo. Elas entraram em universidades federais. Uma foi para a UF, a outra foi para a Universidade Federal de Viçosa. Que é dificílimo.
Elas fizeram escola pública? Difícil. Difícil. Todas as duas foram fazer engenharia, uma continuou no engenharia, a outra foi fazer direito. Mas o dia da matrícula, eu estava com elas. Uma escola pública que você pensa, saiu da escola pública da educação básica, quem vai estar lá na sua grande maioria tem que ser aluno da escola pública. E não é o que acontece. Não, é o inverso. É o inverso. É o aluno da escola particular que frequenta a escola federal. É a maioria branca que entra na escola, né, grande maioria. Na Universidade Federal. E aí você, ali na hora da matrícula, você já vê todo o perfil do aluno, né, que está entrando na Universidade Federal. Então, eu acho que a gente tem que dar chances mesmo, como nós tivemos a chance de ter bons pais, né? Graças a Deus. Então a gente tem que dar a chance para se ter uma educação de qualidade, a chance para se entrar na universidade, para todos. Eu estou lendo um livro do Ali Camel e ele deixa bem claro isso. A questão de cotas, a questão do racismo, ela só vai terminar quando as autoridades oferecerem uma educação de qualidade. Porque se um aluno pobre, se ele tem uma educação de qualidade, ele vai chegar a ser médico, ele vai chegar a ser engenheiro. Exatamente. Ele não vai precisar da cota. Não vai precisar de cota. Ele recebeu uma educação de qualidade. Então ele vai empregar isso aí. Exatamente. Eu tenho uma mãe, ela faleceu há 15 dias atrás, uma mãe fantástica também, semi-analfabeta. E eu falava com ela, a gente tem que agradecer a Deus, porque nós somos uma família de negros, que nós temos a primeira médica negra de Cordeiro. Temos três engenheiros. Nós temos advogados, tem meu filho que é advogado, a minha irmã tem 2 faculdades. Os meus sobrinhos são todos formados, eles são jornalistas, outro é publicitário, então são todos, mas por causa de uma velha negra que é analfabeta, mas que priorizou a educação. Exatamente, isso é bom demais, né? Então a gente tem que realmente fazer com que isso apareça, né? E eu acho assim, o seu exemplo para TV, o exemplo da TV, né, nesse momento é muito importante para mostrar que qualquer um pode, nós conseguimos, né? Nós chegamos aqui e nós não viemos de família que tinha uma situação financeira razoável. Nós viemos de família que não tinha nenhuma situação razoável, né? Veio de uma pobreza, né? A gente estava na linha da pobreza. E chegamos aonde nós chegamos. É isso aí, agradecer a Deus, né? A educação e agradecer. Bom, a gente está terminando a entrevista. Só para fazer a última pergunta, para já finalizar. Pergunta para ela qual é a importância dela como dona de um estabelecimento educacional gerir essa situação do preconceito. Porque com certeza tem alunos brancos e alunos negros. Maioria. Beleza, filho, beleza. Maioria branca. Beleza, vamos lá. Nós estamos concluindo a nossa entrevista com a professora Fernanda. Professora Fernanda, você enquanto diretora, enquanto proprietária de uma escola, proprietária do SEDUC, como é que você trabalha essa questão do racismo, essa questão do preconceito aqui na sua unidade escolar? Então, a gente tem na nossa escola, né, eu e 2 irmãs que somos donas, somos 3, as sócias, né, somos da família escola e 3 negras. Aí a gente tem uma maioria branca dentro da escola, né? A gente não pode negar, é uma maioria branca dentro da escola particular. Mas ela é negra, tem uma escola particular, falando da escola pública. A escola particular é uma realização de sonho mesmo, de empreendedorismo mesmo, de poder dar emprego, né, dentro de um município pequeno. Essa é a situação, não é para da boca para fora, né, para falar que da escola, ela fala bem da escola pública, mas monta uma escola particular. Né? Mas a escola particular é um empreendimento seu. É um empreendimento meu, exatamente. Então, aqui a gente tenta abominar, não vou te dizer nem que é coibir, não, abominar qualquer tipo de preconceito. Eu sou muito
até muito incisiva nessa situação de qualquer tipo de preconceito. Eu ajo imediatamente. E o meu profissional também tem que agir. Perfeito. Para que não haja, porque eu passo por isso, eu não quero que o outro passe, nem o outro tem direito de fazer, né? Então a nossa disciplina aqui, outro dia uma colega falou comigo, uma colega de profissão, falou assim: esse colégio aqui é um paraíso, Fernanda. Aí eu falei: isso é uma honra para mim. Ela falou assim: não, a gente entra, tem um clima diferente. Ela é branca, né? Até para não dizer que está querendo, vamos dizer, o puxa-saco, né? Mas ela tem um clima diferente porque os nossos alunos, eles se destacam em disciplina, se destacam nessa situação do preconceito, seja ele de raça, de sexo, porque a gente tenta ser muito incisivo. Não vou te dizer que não acontece. Acontece. Mas você elimina com facilidade. Mas a gente elimina com muita facilidade isso aqui dentro. Perfeito. Fernanda, muito obrigado pelo seu carinho de nos ter recebido. Eu sei que tomou um bom tempo seu. Nada, que isso. Mas para nós da TV Serra Norte é sempre um prazer a gente encontrar negros que ocupam posições destacadas. E exatamente esse é o nosso trabalho. Mostrar que qualquer um pode. É só ter oportunidade de estudar. A educação é a base de tudo. Não é isso? Muito obrigada a você por ter me colocado nessa posição de poder falar um pouquinho da minha vida. Até que eu falei demais, não sei. É bom demais. A TV Serra Norte, esse trabalho é muito importante, ele tem que ser divulgado, tem que mostrar que nós negros, nós mulheres, temos condições, sim, de galgar qualquer posição que quiser, né? Mas a gente precisa realmente da educação. Olha, muito obrigado mais uma vez. Henrique Júlio para a TV Serra Norte.